Boa tarde a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, a senhora Procuradora da Fazenda do Estado, o senhor Procurador do Ministério Público de Contas, o senhor Secretário-Diretor-Geral. Cumprimento a todos. Havendo número legal, declaro aberta a terceira sessão ordinária dessa Câmara. Ata da segunda sessão ordinária, realizada em 11 de fevereiro, encaminhada previamente a Vossas Excelências, está sobre a mesa. Se não houver objeções, vou dá-la por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas. Ata aprovada, colham-se as assinaturas. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Senhora Presidente, eminente conselheiro Dimas Ramalho, eminentes procuradores, Zé Mendes Neto, doutora Cristina Cavezali, doutor Sérgio, nosso secretário-diretor-geral, senhoras e senhores, para um registro, senhora Presidente, de profundo pesar que gostaria que nossa Câmara expressasse pelos falecimentos, infortunadamente foram 2, dos eminentes desembargadores Álvaro Lazzarini e Isabela Gama de Magalhães Gomes, ocorridos nos últimos dias. Doutora Isabela, desembargadora pelo 5º Constitucional do Ministério Público, foi nossa colega, doutor Dimas, naquela instituição, esposa do doutor Antônio Magalhães Gomes Filho, o digno professor titular da Faculdade de Direito Lago São Francisco, hoje seu diretor, e alguém com quem tive a ocasião de ter um grande contato e por quem nutria, assim como por toda a sua família, as suas filhas eram clientes da minha mulher, gente muito, muito boa. Então, é com profundo pesar que eu registro esse falecimento. E o doutor Álvaro Lazzarini foi meu professor na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, desembargador notável, um jurista, um profundo conhecedor do direito administrativo e notabilizou-se, ao final de sua carreira, na presidência do Tribunal Regional Eleitoral, alguém a quem o Poder Judiciário seguramente devota e devotará todas as homenagens e toda a gratidão institucional possível. Eu, particularmente, também perco um grande amigo, alguém em quem sempre procurei, inclusive, me espelhar ao longo da vida pela sua retidão, pela sua firmeza, pela sua bondade, pelas características que ornavam, infortunadamente, a sua personalidade. Então, eu gostaria que nesta Câmara se registrassem esses votos de pesar por esses acontecimentos tão entristecedores desta última semana. Fica registrado, então, o voto de pesar. E antes de iniciar a pauta do dia, eu indago ao senhor Procurador do Ministério Público de Contas se há interesse de Sua Excelência em vista ou sustentação oral em qualquer um dos processos da pauta do dia. Excelência, o feito numerado 48, contas da Câmara Municipal de Campinas, para sustentação oral, Excelência. Item sob a minha responsabilidade. Exatamente, a autoria de Vossa Excelência. Tá, ok. Então, agora eu começo a pauta estadual. Eu permito-me relatar em conjunto os itens 1 a 3 da pauta. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. No item 1, em exame, pregão, ata de registro de preços e contratos celebrados pela USP, objetivando o fornecimento de software e equipamentos de informática. Após notificações, foram apresentadas justificativas e documentos que foram acolhidos por ATJ, PFE e Ministério Público de Contas. No item 2, se examina demonstrativo de cálculo de reajuste,
termo aditivo de inclusão diária e termo de rescisão do contrato firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a empresa Jafé S.A., tendo por objeto a locação de imóvel. Também nesse processo, a instrução é pela regularidade. Já no item 3, está em análise o termo de rescisão e quitação, ajustado entre a CPTM e a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo. A instrução, fiscalização, a TJPFE e Ministério Público de Contas não levantaram objeções à regularidade da matéria. Nessa conformidade, na esteira das manifestações favoráveis constantes dos votos, eu voto no sentido da regularidade da matéria com as recomendações necessárias. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Eu relato em conjunto agora os itens 4, 5 e 6 da pauta. Se examina o convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Economia e Planejamento, Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias e a Prefeitura de Embu das Artes, objetivando a construção do Parque Linear, esse no item 4. As manifestações são favoráveis pela regularidade. No item 5 e 6, cuida de convênio celebrado entre a CDHU e a Prefeitura de Piracicaba e a Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba, visando a complementação de serviços de infraestrutura para o empreendimento habitacional Piracicaba H. Fiscalização, a 7ª DF, a TJ e PFE apresentaram manifestações pela regularidade do convênio e prestação de contas. Eu acompanho a instrução e voto pela regularidade das matérias analisadas. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Eu relato agora em conjunto os itens 7 e 8 da pauta. O item 7 abriga a prestação de contas referente a recursos repassados pela Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social à Associação Internacional para o Desenvolvimento Núcleo São Paulo, em face de convênio que objetivou a execução descentralizada do programa Migrante População de Rua. O convênio já foi julgado regular. Após a apresentação de justificativas e documentos, a fiscalização informou que foram afastados quase todos os apontamentos iniciais, restando somente o fato de que não foi apresentado balanço patrimonial por projetos e também a intempestividade da remessa dos autos a essa Corte. Aqui a TJ foi pela irregularidade, mas PFE e SDG se manifestaram pela regularidade da matéria. A SDG ressaltou, inclusive, decisão desta Câmara no sentido da regularidade de matéria similar. Já no item 8, trata-se em exame diz em respeito à prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria de Estado da Habitação, a Prefeitura de Aguaí, para execução de obras de infraestrutura em conjunto habitacional no município de Aguaí. Nesses autos, a TJ, PFE e Ministério Público de Contas se manifestaram pela regularidade. Eu acompanho as manifestações favoráveis dos autos e voto no sentido da regularidade das matérias, destacando que nos processos serão juntados relatórios e votos individualizados com as necessárias recomendações. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Para relatar os itens 9 a 22, a palavra é do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Com relatórios e votos individualizados, senhora presidente, itens 9 a 13. Perfeitamente. Cuidam-se de convênio, termos aditivos, pregão eletrônico, contrato de gestão e dispensa de licitação, matérias de interesse da CDHU, Sabesp, Codasp, Secretaria da Saúde e Secretaria da Cultura. Em todos os processos, as conclusões da instrução foram convergentes no sentido da regularidade. Os meus votos acompanham com as recomendações pertinentes. Em discussão, em votação, aprovados. Item 14, pregão presencial e contrato, Prodesp Consórcio Botucatu Poupa Tempo, para implantação, operação e manutenção do posto local do Poupa Tempo. Justificativas apresentadas após a fixação de prazo, a TJ Jurídica, PFE e SDG pela regularidade, chefia pela irregularidade. Eu vou acompanhar
conclusões pela regularidade, além da matéria contar com sem número de precedentes jurisprudenciais, o ponto impugnado pela chefia da TJ me parece contornável, já que não vislumbra ofensa à matéria sumulada no que diz respeito à exigência de quitação de anuidade. Requer-se prova de inscrição e regularidade. Inscrição e regularidade não é quitação de anuidade. Está regularmente inscrito no CREA e pode estar devendo anuidade. Se o CREA vai cancelar ou não, não é um problema nosso. Eu voto pela regularidade da matéria. Matéria aqui sem discussão. Em votação, aprovado. Item 15, concorrência, contrato, termo de aditamento, termos de aceitação provisória. Metrô com Digicom, controle eletrônico para mecânica. Prestação de serviços de elaboração de projeto executivo, fabricação, fornecimento e implantação de sistema de controle de arrecadação de passageiros, da linha 4 amarela. Justificativas apresentadas após a fixação de prazo e a instrução dividiu-se a TJ, assessoria e chefia, bem como douta PFE, pela regularidade, SDG pela irregularidade. Esta é a síntese do relatório, passo ao voto. Há precedente de contratação anterior, que inclusive tive a oportunidade de relatar, entendendo a matéria irregular. Naquele caso, no entanto, a competitividade restou comprometida, uma vez que uma única proposta acabou sendo processada. É certo, no caso presente, que o metrô deu ampla divulgação à matéria, atraiu o interesse inicial de 13 empresas que adquiriram o edital, 7 acorreram ao certame, 4 habilitadas e efetivamente disputando o objeto licitado. A questão suscitada pela equipe de fiscalização quanto à previsão editalícia, que deixando de especificar os equipamentos sobressalentes necessários à execução do ajuste, fixou percentual de 1% sobre o valor total orçado para a despesa com os mesmos, representa a fração mínima comparada ao valor total do ajuste, além de que os equipamentos sobressalentes só seriam conhecidos após a apresentação do projeto executivo, que é exatamente o objeto da licitação, os quais deveriam ser adequados às necessidades da empresa vencedora do certame ao executar o contrato. Assim, creio que as justificativas apresentadas pela origem foram bastante elucidativas e demonstram que a forma adotada pela administração encontra respaldo na legislação de regência, na medida em que não extrapolou os limites de sua discricionariedade, bem como buscou solução que melhor resguardasse o interesse público, não comprometendo a lisura do certame. Eu tentarei, inclusive, simplificar a explicação, senhores conselheiros. Contratou-se o projeto executivo e a execução e fornecimento. Há necessidade de se terem peças sobressalentes. Essas peças sobressalentes, elas foram estimadas no seu valor em 1% do valor do contrato. Só que não se pode pré-determinar qual o custo dessas peças sobressalentes, porque elas estão vinculadas exatamente ao projeto executivo que vai ser apresentado. Se uma empresa adota uma certa linha de atuação a partir daquele projeto, ela pode exigir a necessidade de tais sobressalentes a um custo X. Se adota uma outra linha, pode exigir quais sobressalentes a um custo Y. Então, este percentual ficou fora da proposta. Não me parece tecnicamente desarrazoado, me parece, ao contrário, bastante sustentável esse aspecto. Não vejo excessividade, igualmente, na comprovação de experiência anterior, 50 bloqueios num total de 113, 45% abaixo do limite da súmula 24, e também se estabeleceu uma discussão quanto à especificidade da exigência de bloqueio em sistema de transporte de passageiro. Também me parece aqui o metrô foi bastante feliz ao estabelecer a necessidade dessa especificação, porque o controle na entrada de hospitais, prédios comerciais, até eventos esportivos, é completamente diferente da experiência do controle
de locais com afluxo de passageiros, como estações rodoviárias, estações ferroviárias, estações metroviárias. Ainda o contrato pautou-se pela economicidade, 19,15% em relação ao orçado. Eu voto pela regularidade da matéria. Faço apenas recomendações à origem para aperfeiçoamento dos métodos administrativos. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Com relatórios e votos individualizados de 16 a 22, prestações de contas de recursos repassados pela Secretaria de Estado do Planejamento, CDHU, Secretaria de Educação e Secretaria da Habitação a órgãos públicos e entidades do terceiro setor. Com as respectivas instruções, os meus votos acompanham as conclusões pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovados. Para relatar os itens 28 a 31, a palavra do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, item 23, né? 23. 23 a 31. Senhora presidente, senhor conselheiro, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhora procuradora da Fazenda Estadual, senhor diretor, secretário-geral, senhores funcionários, advogados, eu queria pedir permissão para relatar em conjunto os itens 23 e 24 da pauta. Perfeitamente. Exame contrato celebrado entre a Prodesp e a empresa Trivale Administração Limitada, que tem por objeto o fornecimento de entrega de cartões magnéticos e ou eletrônicos de vale-refeição personalizados. E também o exame do 2º ao 7º termos de aditamento ao contrato celebrado entre o Centro de Processamento de Dados da Polícia Militar do Estado de São Paulo e a empresa Evolute Tecnologia e Serviço Limitado, visando a contratação de serviços de fábrica de projeto de sistema de informação. Acompanhando a instrução prévia e não vislumbrando óbices que possam comprometer a matéria, eu voto pela regularidade do pregão e do controle dos contratos de exame, senhora presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Item 25, em exame, primeiro termo aditivo ao contrato firmado entre o DAESP, que é o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, e a empresa Encalço Construções Limitada, visando a execução de obras de recapeamento do sistema de pista, pátios, acesso e restauração de pátio de aeronaves e obras complementares do aeroporto de Presidente Prudente. Ante o exposto e os dados trazidos ao processo, eu voto pela regularidade formal do primeiro termo aditivo e pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório definitivo, bem como da garantia contratual, recomendando a origem que elabore seus projetos básicos com maior acuidade, de forma que contemplem com máxima precisão os serviços necessários à satisfação do interesse público da administração. É meu voto, presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, trata-se de ajuste celebrado entre a Companhia de Processamento de Dados de São Paulo e a empresa ABCD, Assessoria, Apresentação Informática, Serviço de Processamento de Dados em geral, objetivando a prestação de serviço de recepção no Poupa-Tempo de Guarulhos. Analisando nesse momento esse voto, eu gostaria de retirar da pauta, votando no gabinete, senhor presidente. Perfeitamente. O item 26, retirado de pauta com retorno ao gabinete. Eu quero agora relatar em conjunto os itens 27 e 28 da pauta. Exame, pregão eletrônico e contrato entre o Metrô, Companhia Metropolitana de São Paulo, e a empresa Transformers, Serviço Automotivo Limitada, EPP, visando o fornecimento de 4 plataformas elevatórias de carga eletrohidráulica. Também análise, representação eletrônica formulada pelo comercial ZT Comércio Serviço Limitada, contra a habilitação de empresa vencedora do certame. Observo que o edital exige prova de experiência anterior em atividade específica, qual seja fornecimento e instalação de equipamento de elevação ou levantamento de cargas em veículo tipo caminhão.
o que viola, evidentemente, a súmula 30 desta egrégia corte. A falta de justificativa técnica respaldada em posição denota ofensa grave ao inciso 21º do artigo 37 da Constituição Federal, que só admite exigências, qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento de obrigações, o que claramente não é esse caso. Voto, portanto, pela irregularidade da matéria e pela procedência da pré-representação. E voto ainda pela aplicação de multa equivalente a 200 UFESPs, a senhora Aparecida de Mira Pereira, então chefe do Departamento de Compras do Metrô e autoridade responsável pela contratação. Após o trânsito julgado, o remeto cópia ao Ministério Público Estadual para as medidas que tenham cabíveis. É o voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 29, contrato de gestão celebrado entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Cultura, e a Associação Paulista de Bibliotecas e Leituras, visando o fomento de atividade e serviço na área de promoção e incentivo à cultura. Os pressupostos legais foram atendidos, conforme voto disponibilizado previamente. E, no mesmo sentido, também foram manifestações da Assessoria Técnica Jurídica e da douta Procuradoria da Fazenda Estadual. O voto, portanto, pela regularidade de dispensação e do contrato de gestão e análise. É meu voto. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, trata-se do item 30 e 31, que eu vou relatar em conjunto. Perfeitamente. Prestação de contas de repasse da CDHU para a Prefeitura de Buritizal e da Secretaria da Saúde, Departamento de Barretos, para diversas prefeituras. Conforme voto disponibilizado previamente, o exame dos autos revela não haver óbitos ao reconhecimento da matéria. O voto pela regularidade das prestações de contas apresentadas. É meu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Encerrada a pauta estadual, eu agradeço a presença e a participação da doutora Cristina Cavesali, representante da Procuradoria da Fazenda do Estado. Passamos, então, à sessão municipal. Eu relato os itens 32 a 55. O item 32, eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. Trata-se de uma representação formulada pela empresa Monte Azul Engenharia Ambiental Limitada contra o edital do Pregão Presencial 121 de 2013, promovido pela Prefeitura de Ribeirão Preto para contratar empresa especializada em serviços de coleta seletiva. A representante apresentou um questionamento contendo 16 itens. Diante das impugnações constantes da inicial, foi assinalado prazo aos interessados. Em resposta, a administração argumentou que todas as informações solicitadas pela representante estavam disponíveis no edital, viabilizando a formulação das propostas. No entanto, enfrentou cada uma dos questionamentos lançados. A TJ concluiu pela improcedência da representação. Já o Ministério Público de Contas se pronunciou pela procedência parcial da representação, por entender prosperar o apontamento relacionado com a ausência de compensação financeira e cláusula de penalização em caso de atraso por parte da Prefeitura. É uma síntese do relatório, eu passo ao voto. Entendo que a documentação e os esclarecimentos ofertados pela origem foram suficientes. Apesar da omissão relacionada com critério de compensação financeira e cláusula de penalização, em caso de atraso por prazo da Prefeitura, a administração esclareceu que em situações da espécie vão ser utilizados o reajuste contratual, disposto no edital, que é o reajuste do IGPM. Nessa conformidade, eu vou compartilhar o entendimento da TJ, assessoria e chefia, e vou votar pela improcedência da representação, com o consequente arquivamento dos autos. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato em conjunto os itens 33 e 34 da pauta, em exame contratos celebrados por dispensa de licitação entre a Prefeitura de Osasco e a Fundação Israel Pinheiro. Os posicionamentos dos órgãos da Casa, excetuando-se apenas a TJ Economia, todos os outros foi pela irregularidade da dispensa de licitação e dos contratos firmados. Eu acompanho as manifestações no sentido não acolhimento dos procedimentos examinados. Aqui não se mostrou configurada, em ambos os processos, a hipótese de dispensa de licitação e não ficou comprovada a economicidade dos ajustes.
O Estatuto da Fundação contratada não deixa claro o seu direcionamento para a prestação dos serviços pretendidos. E os atestados de capacidade técnica colacionados não foram capazes de dirimir a questão, uma vez que se referem a atividades diversas daquelas abrangidas nos contratos, restando, portanto, sem justificativas a escolha da contratada, em detrimento de outros possíveis interessados existentes em um amplo mercado, como é o da tecnologia da informação. Pelo exposto e considerando as demais falhas apontadas na instrução processual, eu voto pela irregularidade das dispensas de licitação e dos contratos, aplicando ao senhor Emílio de Souza, ex-prefeito municipal de Osasco, multa equivalente a 500 UFESPs. É como eu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora em conjunto os itens 35 e 36 da pauta. Referem-se a termos aditivos de prorrogações de prazos e reajustes de valores decorrentes de licitações e contratos já julgados irregulares por essa Corte. Os órgãos da Casa se manifestaram pela irregularidade da matéria. Recai sobre os instrumentos em exame o princípio da acessoriedade. Nessas condições, o meu voto é pela irregularidade dos termos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Eu peço vênia para relatar em conjunto os itens 37 e 38 da pauta, em exame concorrência e decorrente contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Piracicaba e a empresa JPA Ambiental Serviços e Obras Limitada, objetivando a prestação de serviços de tapa-buraco. Também uma representação formulada pela empresa Sirga Engenharia e Controle de Qualidade Limitada. Segundo a representante, ela foi inabilitada em virtude da apresentação de certidão negativa de débito de tributos imobiliários municipal em nome do sócio da empresa e não em nome da pessoa jurídica. Fiscalização e a TJ manifestaram-se pela improcedência do feito. É uma síntese do relatório, eu passo ao voto. Embora a reclamação do representante não tenha fundamento, uma vez que ela descumpriu cláusula do edital, a previsão do instrumento no que diz respeito à apresentação de certidão negativa de tributos imobiliários se contrapõe à jurisprudência dessa Corte. Entretanto, baseada em decisões dessa Corte, eu entendo cabível relevar a inconsistência, pois essa, no caso concreto, não comprometeu a competitividade do certame, onde 10 empresas restaram habilitadas a participar do procedimento. Conforme verificado pela fiscalização, o edital foi amplamente divulgado e o preço mostrou-se compatível com os praticados no mercado. Nessas condições, e acompanhando as manifestações da fiscalização e da TJ, eu voto pela improcedência da representação e pela regularidade da licitação. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato agora em conjunto os itens 39 e 40 da pauta. No item 39, em exame a licitação instaurada na modalidade concorrência e o decorrente contrato firmado entre a Prefeitura de Miguelópolis e o Banco Santander, objetivando a contratação de instituição financeira visando a centralização das bancárias referente à folha de pagamento. A unidade regional de Ribeirão Preto manifestou-se pela regularidade da matéria. Acrescidos esclarecimentos e documentos, a TJ e SDG também se manifestaram pela regularidade da matéria. No item 40, em exame uma dispensa de licitação e contrato firmado entre a Companhia Prudentina de Desenvolvimento, Prudenco, e a Companhia Brasileira de Petróleo, Ipiranga. Os responsáveis foram notificados apresentando justificativas e documentos. A TJ e SDG se manifestaram pela regularidade da matéria com recomendações. Pelo que consta dos autos, observa-se que os apontamentos efetuados pela fiscalização e áreas técnicas desse tribunal foram objetos de esclarecimentos por parte dos responsáveis, que igualmente ofertaram a documentação necessária ao saneamento das impropriedades, não restando falha capaz de obstar o julgamento regular da matéria. Nessa conformidade, conforme voto e relatório que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu voto pela regularidade das matérias. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado.
Relato agora em conjunto os itens 41 e 42 da pauta. O item 41, em exame, um termo de convênio entre a Prefeitura de Rio das Pedras e a Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus, é o Hospital e Maternidade São Vicente de Paula, bem como termo aditivo. E no item 42, abriga uma prestação de contas dos recursos repassados no exercício de 2009 por intermédio desse convênio. Após notificações, a TJ se manifestou pela regularidade do convênio, termo aditivo e prestação de contas. Primeiramente, eu destaco que a entidade beneficiária é a única prestadora de serviço público hospitalar no município. Em relação às falhas apontadas na instrução da matéria, concernente ao convênio e seu termo de aditivo, eu constatei que não são inéditas, já foram apreciadas em oportunidades anteriores por essa Casa. Por exemplo, na análise do convênio, celebrada entre as mesmas partes, em 2008, foi julgado regular com recomendações em sessão de 22 de março de 2011, pela segunda Câmara. Assim, eu considero que também nessa análise do convênio realizado em 2009, as falhas podem ser novamente relevadas com severas recomendações à origem. Em relação às prestações de contas, conforme atestado pela equipe técnica, as despesas realizadas atenderam às metas previstas no convênio. Assim, eu acompanho a TJ e voto no sentido de serem consideradas regulares o convênio, o aditivo e a prestação de contas, com as necessárias recomendações. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovado. O item 43 trata-se de prestação de contas de recursos repassados através de subvenção pela Prefeitura de Guarujá, a Associação de Serviço Social e Amparo ao Menor, Acordes de Belém, no exercício de 2008, no valor de R$ 24.000. A fiscalização apontou a ausência de prestação de contas. A Prefeitura de Guarujá promoveu a inscrição do débito em dívida ativa com consequente ajuizamento da execução fiscal. Em face do exposto, eu voto pela irregularidade da aplicação dos recursos no montante de R$ 24.000, cuja despesa não foi comprovada, condenando a beneficiária à devolução do valor devidamente corrigido e suspendendo-a de novos recebimentos até a regularização da matéria perante esse tribunal. É como voto. Em discussão, em votação, aprovado. Eu relato em conjunto os itens 44 a 47 da pauta, com relatório e votos previamente encaminhados a Vossas Excelências. Em exame, prestações de contas de repasses efetuados pela Prefeitura de Ubatuba, a Santa Casa de Misericórdia da Irmandade do Senhor dos Passos de Ubatuba, no exercício de 2008. Recurso repassado pela Prefeitura de Sebastianópolis do Sul, Associação Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus, no exercício de 2010. Pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, APM da Escola Afonso Monteiro da Cruz e demais APMs relacionadas, elencadas na ordem do dia, em 2010. E pela Prefeitura de Santo André, Associação Madre Teresa de Calcutá e demais beneficiárias relacionadas nos autos do exercício de 2012. Após notificação os responsáveis apresentaram esclarecimentos e documentos que foram aceitos pelos órgãos técnicos da Casa e pelo Ministério Público de Contas. A exceção ficou por conta da matéria tratada no item 45, no qual a TJ se manifestou pela irregularidade. Em relação ao repasse efetuado pela Prefeitura Municipal de Sebastianópolis do Sul, o item 45, conforme certidão emitida pelo prefeito do município, os repasses em apreço ocorreram a título de subvenção social, vez que a entidade beneficiada não é uma sociedade civil de interesse público. Nessa linha, eu entendo que cabe acolhimento da tese defendida pela entidade beneficiária, no sentido de que aqui pode ser considerada uma falha de caráter formal o fato de ter constado no ajuste tratar-se de termo de parceria ao invés de termo de convênio. Nessa conformidade, consoante relatório e voto previamente encaminhado a Vossas Excelências, e também conforme mencionado pela fiscalização, que os repasses destinados ao pagamento de despesa de custeio da entidade beneficiária, eu voto pela regularidade dos itens 44 a 47, com as necessárias recomendações. São votos que estão em discussão, em votação, aprovado.
Para o item 48, a pedido de sustentação oral do Ministério Público de Contas, eu passo a uma síntese do relatório. Trata-se das contas da Câmara Municipal de Campinas relativa ao exercício de 2009. A inspeção ficou a cargo da 7ª Diretoria de Fiscalização, que apontou algumas ocorrências que sintetizo. A questão da documentação da despesa, despesas com passagens aéreas realizadas por compras diretas não devidamente formalizadas. Outro ponto interessante aqui apontado foi a elevada representatividade dos cargos em comissão em relação ao total de cargos ocupados. Fiscalização apontou que os cargos em comissão representam 83,41% do total dos cargos ocupados, violando os preceitos constitucionais atinentes aos princípios da razoabilidade e da moralidade. Também foi apontada vantagens pessoais com a concessão de adicionais de insalubridade, por mera suposição, sem laudo de perito atestando ambiente laboral insalubre, execução de trabalhos técnicos e participações em órgãos deliberativos, sem comprovação documental. Também a concessão de horas extras acima do limite legal, sem justificativa plausível. Esses foram os principais apontamentos pela fiscalização, após várias notificações, esclarecimentos e documentos, a TJ e SDG se manifestaram pela regularidade da matéria com as devidas recomendações. Essa é uma síntese do relatório. Eu passo a palavra agora. Obrigado, excelência. Ao procurador. Excelentíssima conselheira presidente, excelentíssimos conselheiros, doutor secretário diretor-geral, senhores funcionários, senhoras e senhores. O motivo da intervenção do Ministério Público reside na constatação de que a instrução caminha no sentido da regularidade e tem um aspecto de particular relevância, ao nosso ver, que é essa deturpação no quadro de pessoal. Esse excesso de número de servidores em comissão é que justifica a nossa intervenção, é um tema recorrente nas nossas manifestações e que vem contando, felizmente, com muita acolhida no âmbito dessa Corte de Contas. Só de início eu queria registrar uma ocorrência bastante lamentável, logo no início da instrução, em que se verificou a obstrução dos trabalhos da fiscalização desse tribunal por manobras realizadas pela Câmara de Campinas, situação essa que levou, inclusive, à admoestação e à aplicação de multa, uma decisão do Dr. Cláudio Alvarenga, condenando a pagamento de 100 UFESPs. E me solidarizo com a posição da fiscalização, porque realmente essa conduta da origem, trazendo empecilhos, trazendo dificuldades, tem que ser severamente reprimida diante do louvável trabalho empreendido pela fiscalização, com muita seriedade. E toda vez que eu tenho oportunidade, eu trago elogios ao trabalho da fiscalização, tanto nas manifestações escritas quanto oralmente, e faço aqui na presença, na pessoa do Dr. Sérgio Siqueira Rossi, porque realmente a ação da fiscalização tem que ter apoio do tribunal. O aspecto concreto que me leva a trazer esse questionamento é o quadro de servidores no exercício de 2009, as contas são de 2009, havia um universo de 464 servidores, dentre os quais 398 servidores ocupantes de cargos em comissão. E isso representava mais ou menos 85,5% do quadro. Aí eu me dei o trabalho, inclusive, de entrar no site do tribunal, pegar os relatórios de fiscalização dos exercícios anteriores e verifiquei que em 2005 essa anomalia estava presente, em 2006 essa anomalia estava presente, em 2007, quer dizer, com pequenas variações de percentual, a representação dos comissionados oscila entre 85%, 84%, 86% do quadro. Isso desde 2005. Desde que se tem registro nessa corte, você tem esse excesso, essa exorbitância de cargos em comissão.
Na fiscalização de 2008, esse dado numérico passa a ser objeto de um apontamento específico por parte da fiscalização. Então, a origem vem aos autos, a origem se defende e diz, em relação ao exercício anterior, 2008, que estava empreendendo estudos para começar a corrigir essa distorção, porque fazia mais de 15 anos que a origem não realizava concurso público, né? Eu estou falando de 1993, portanto, e que ia começar a corrigir essa anomalia. Veio o julgamento das contas de 2008, num acórdão de relatoria do Dr. Edgar, ele faz a demonstração para que a Câmara Municipal de Campinas corrija essa distorção. Nós estamos aqui tratando das contas de 2009 e eu vou pular para as contas de 2010. No relatório das contas de 2010, a mesma irregularidade perdura. Aliás, de 398 servidores, passa para 399 comissionados. Então, quase 400 pessoas aquinhoadas por esse tipo de nomeação. Quer dizer, esquecendo-se de que a porta de entrada no serviço público é o concurso. E num universo tão grande de servidores, quer dizer, 400 pessoas numa Câmara Municipal, é absolutamente impossível dizer que todo mundo realize função de assessoria, direção, chefia. Nessa estrutura hierarquizada é impossível que haja tantos chefes, tantos diretores. E, por ocasião do julgamento iniciar a instrução dessas contas aí de 2010, a origem foi novamente convocada a se manifestar e disse o seguinte: contratamos uma consultoria para iniciar estudos no sentido de corrigir essa distorção. Só que esta manifestação não foi acolhida no julgamento dessa corte, relatoria do Dr. Robson Marinho. Então, o Dr. Robson Marinho, dentre outros motivos, reconhecendo que desde 2008 a Câmara Municipal tinha sido advertida para adotar medidas corretivas, julgou irregulares as contas de 2010. E, me debruçando sobre os exercícios subsequentes, aí eu não estou falando mais de julgamentos, mas eu estou falando agora só dos relatórios das contas. Nos exercícios de 2011 e 2012, a situação também não se corrigiu. A mesma distorção está lá presente. Em 2011, nós temos 378 servidores, em 2012, 377. E, quando nós comparamos o relatório da fiscalização, é curioso, é triste notar que esse tópico vem aumentando. As críticas de imoralidades cometidas no contexto desse excesso de cargos de comissão vão se recrudescendo. Em 2011, menciona-se que nesse grande universo de servidores, houve 151 remanejamentos. Então, em vez de um quadro estável, permanente, profissionalizado, seguro, concursado, nós temos a capacidade do gestor alternar 151 servidores durante um exercício. Foram demitidos 151 e contratados outros 151. Em 2012, o apontamento da fiscalização traz uma outra demonstração da ausência de razoabilidade nisso. A assessoria de gabinete, a assessoria parlamentar, o requisito de formação é de ensino fundamental, algumas vezes de ensino médio. Quer dizer, com devido respeito a essa situação, mas é absolutamente impossível que se tenha um quadro de assessoria com uma formação educacional tão incipiente. Isso é um claro desvirtuamento do interesse do constituinte. E, nesse contexto, eu já vou finalizando e retomo, então, ao nosso tópico, que são as contas de 2009, para dizer que, nessa análise histórica, nós podemos concluir que a Câmara, que aqui, nas contas de 2009, voltou a dizer a mesma coisa, de que está realizando estudos e análises e projetos para vir a corrigir essa distorção, descumpriu a sua promessa. A consideração contextual histórica nos revela isso. Esse compromisso assumido nos autos foi claramente descumprido. 2009 é justamente o exercício que tem um número mais significativo, 398 servidores. É um excesso injustificável.
E, ademais, essa inconstitucionalidade, ela deriva da Constituição. É a Constituição que dá as balizas. Não é o fato de nós julgarmos assim ou assado que isso muda a configuração. E, de qualquer modo, no caso concreto 2009, não podemos nos esquecer de que no exercício imediatamente precedente, 2008, a crítica já havia sido feita. Então, por qualquer dos prismas que nós analisemos a questão, as justificativas da Câmara Municipal de Campinas podem ser facilmente afastadas. Nesse sentido, é o tópico principal que leva o Ministério Público de Contas a pedir o julgamento de irregularidade desse exercício. Obrigado. Eu agradeço a manifestação do senhor procurador do Ministério Público de Contas. Eu agradeço e parabenizo. Obrigado, Excelência. Obrigado. A sua manifestação muito me conforta, porque meu voto é justamente no sentido de quê? De divergir de toda a instrução. Encaminhei previamente o relatório e voto aos conselheiros. E, nesse sentido, de divergir da instrução, para quê? Para votar pela irregularidade das contas. A matéria foi muito bem sintetizada, a situação grave da Câmara de Campinas foi muito bem sintetizada e explicada pelo procurador. Obrigado, Excelência. Entre os desacertos apontados pela inspeção, verifica-se grave afronta ao disposto do artigo 37, inciso 2 e 5 da Constituição Federal. E eu entendo essa questão capaz de inquinar todos os demonstrativos em exame. O quadro de pessoal da Câmara conta com excessivo número de comissionados. Conforme exposto, são 1.776 funcionários comissionados, frente a somente 107 funcionários efetivos, o que demonstra que a Câmara não vem privilegiando o concurso público. Dos 1.776 funcionários em comissão existente no quadro, 398 estão ocupados. Dos 107 efetivos existentes no quadro, somente 66 estão providos. Assim, os cargos em comissão em 2009 representaram 83,41% do total dos cargos ocupados no Legislativos, em inobservância às regras constitucionais. Agravando ainda mais a situação, no exercício em exame, no exercício de 2008, houve aumento do número de cargos em comissão, em relação ao exercício anterior, 2008, que passou de 368 em 2008 para 398 em 2009, enquanto que o número de servidores efetivos diminuiu de 70 de 2008 para 66 em 2009, em afronta aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, razoabilidade, impessoalidade. E eu acho que contribui ainda para a reprovação dos demonstrativos a concessão de horas extras acima do limite legal e sem justificativa plausível, e também a concessão de adicional de insalubridade a alguns servidores, por mera suposição da administração, sem o laudo devido. Nessas condições, conforme relatório e voto, previamente encaminhado a Vossa Excelência, divergindo da instrução e acompanhando o Ministério Público de Contas, com base no artigo 33, inciso 3, da Lei Complementar 709, de 93, eu voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Campinas relativas ao exercício de 2009. E determino ainda a expedição de ofício ao Ministério Público de Contas, encaminhando a cópia dessa decisão, relatório e voto. É um voto que está em discussão. Doutor conselheiro. Para cumprimentar a Vossa Excelência pelo voto, cumprimentar o doutor Mendes pela sustentação, e só estava me ocorrendo aqui, só para a gente ter uma ideia da desproporção e do absurdo, um quadro de 1.700 e tantos servidores passíveis de nomeação. Está lá, o quadro está lá. A Câmara Municipal de Campinas tem um Tribunal de Contas inteirinho de cargo de provimento em comissão. Exatamente. Um Tribunal de Contas inteiro em cargo de provimento em comissão. E nós aqui no Tribunal de Contas sabemos a dificuldade que temos de pessoal, a necessidade que temos de provimento, de cargos que sempre são apresentados a disputa por concurso público, não é? E, de repente, a Câmara Municipal de Campinas tem um Tribunal de Contas inteiro para nomear provimento em comissão. É realmente espantoso. Antes de passar a palavra, eu só gostaria de fazer uma correção.
expedição de ofício ao Ministério Público Estadual. Certamente. Senhora presidente, senhor conselheiro, senhor procurador, doutor Mendes, apenas para complementar pelo voto que a doutora Cristiana já havia disponibilizado para que nós estudássemos, e a brilhante sustentação do Ministério Público de Contas. Obrigado. Bondade de Sua Excelência. Eu também tive a oportunidade de analisar um pouco as contas anteriores da Câmara de Campinas. Eu procuro sempre analisar com boa vontade o Legislativo. Não só porque eu sou oriundo do Legislativo, mas porque eu acho que o Legislativo é um poder altamente democrático, porque ali estão presentes toda a população da cidade. O Executivo, geralmente, é eleito por uma parcela. Ali não, ali está o conjunto dos eleitores representados. Mas, se você fizer uma pesquisa na população, na opinião pública, muitas vezes o papel importante do Legislativo não é tão bem apreciado pela população. Esse é um dos casos que leva ao descrédito do Poder Legislativo, como bem relatou a conselheira, como bem sustentou Vossa Excelência, e como bem lembrou o conselheiro Renato Martins Costa. É possível uma Câmara Municipal, por maior que seja, e é, numa cidade tão importante, e é, sede de região metropolitana, possuir tal número de funcionários de livre provimento? Não, não é possível. É importante, porque essa sentença, que nós vamos relatar aqui, que nós vamos votar aqui, esse relatório, vai ganhar publicidade. É muito importante, porque isso serve como uma questão pedagógica, uma questão orientadora. Não é o primeiro caso que nós vemos desse tipo, mas dessa dimensão é o primeiro, claro, até pela dimensão da cidade de Campinas. Aumentar o número de servidores comissionados e diminuir os servidores efetivos é realmente uma afronta a qualquer princípio constitucional. Pode ter servidor comissionado? Sim, evidentemente, pode. E aí, sempre que algumas pessoas nos procuram, qual que é o número correto? Bom, é da razoabilidade. Faça como você faria na sua casa, se você fosse contratar alguém, na sua empresa, se fosse contratar alguém, com o cuidado necessário, com as cautelas necessárias, respondendo para os acionistas da tua empresa, para ver se você faria isso. Segundo ponto, reiteradas vezes eu analisei os votos anteriores, e esse tribunal deu chance para que se corrigisse essa questão. Olha, não pode fazer isso. A fiscalização foi, orientou, falou. Houve, como bem Vossa Excelência demonstrou, alguns momentos em que a própria origem procurou tergiversar, procurou criar obstáculo para que o agente de fiscalização pudesse exercer o seu legítimo trabalho. Tudo isso foi levado em consideração esse tempo. Agora, como bem demonstra o voto da conselheira Cristiana, é hora de ação. Com certeza haverá repercussão pública desse voto, porque é importante que tenha. Só assim, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a população de Campinas, sabendo onde é gasto o seu dinheiro, haverá providências. Então, acho que esse é o papel fundamental dessa corte. É olhar os números, divulgar os números e mostrar a contradição. Esse número é fantástico. Tem mais do que o Tribunal de Contas. Só em Campinas. Bom, essa é a questão que eu queria colocar, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o Ministério Público de Contas, e eu voto com muita honra nesse relatório. Agradeço e coloco o voto em discussão, em votação, aprovado. Eu relato os itens 49 a 52 da pauta. Tratam-se das contas das câmaras municipais de Alfredo Marcondes, referentes ao exercício de 2011. Paranapuã, Sudmenute e Presidente Epitácio, referente ao exercício de 2012. A instrução da matéria evidenciou o atendimento aos limites constitucionais e legais. Assim,
eu voto no sentido de serem consideradas regulares, com ressalvas, as contas de referidas câmaras municipais, com as recomendações constantes em cada um dos votos. São votos que estão em discussão, em votação, aprovado. O item 53 da pauta eu retiro com retorno ao gabinete. Eu passo agora ao item 54 da pauta. Trata-se das contas do exercício de 2012 do município de Serquilho. Considerando o atendimento aos dispositivos legais e constitucionais e na conformidade do relatório e voto que encaminhei previamente a vossas excelências, eu voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Serquilho, sem prejuízos de recomendações e determinações constantes no voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 55 da pauta agora trata-se de recursos ordinários interposto pelo Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos e pelo senhor Paulo Sérgio Santos do Carmo, contra a sentença que julgou irregulares as contas anuais do Instituto relativas ao exercício de 2006, com aplicação de multa de 100 UFESPs aos responsáveis. Nos termos da sentença ora combatida, a aprovação da matéria foi obstada pela ausência de avaliação atuarial. Na apreciação da matéria, a assessoria técnica econômica manifestou-se pela manutenção da sentença, ao passo que sua chefia e SDG opinaram pelo provimento dos apelos. Em preliminar, o recurso está em termos, dele eu conheço. Em discussão, conhecido. Quanto ao mérito, a instrução da matéria demonstra que a avaliação atuarial realizada em março de 2007 teve por base os índices financeiros do exercício de 2006 e que o mencionado relatório foi aceito pelo Ministério da Previdência Social, permitindo a emissão de certificados de regularidade previdenciária para o período em questão. Desse modo, acompanhando as manifestações de chefia de ATJ e SDG, eu voto pelo provimento dos apelos para fim de considerar regulares as contas anuais do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos relativas ao exercício de 2006, cancelando a multa individual aplicada aos responsáveis. É um voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para os itens 56 a 107 da pauta, a palavra é do conselheiro Renato Martins Costa. Item 56, trata-se de representação formulada pela então prefeita de Mirassol, comunicando ao tribunal de pretensas irregularidades na contratação de serviço de publicidade pelo presidente da Câmara de então. A fiscalização levantou os gastos e eles ocorreram em contratação de serviços de publicidade. No exercício de 2005, R$ 15.436, 2006, R$ 4.115, 2007, R$ 1.900. Inquérito civil foi instaurado no âmbito do Ministério Público Estadual, já que a representação lá também foi apresentada, e foi ele arquivado. E eu não vou julgar procedente essa representação, não. As despesas foram pulverizadas entre as poucas empresas locais, foram módicas, abaixo dos limites necessários a estabelecimento de procedimento licitatório, sempre com pesquisa de preços, distribuídas entre os órgãos locais. Eu voto pela improcedência da representação. Em discussão, em votação, aprovado. Em conjunto, com relatórios e votos individualizados, 57 a 84. Perfeitamente. Cuida-se de ata de registro de preços, pregões, notas de empenho, concorrência, contrato, termos de aditamento. Matéria de interesse das prefeituras de Santana do Parnaíba, Santa Rita do Passa Quatro e Indaiatuba. Em todos estes processos, a instrução foi convergente no sentido da regularidade das matérias. Os meus votos acompanham, julgando, por consequência, improcedentes as representações constantes dos itens 58 e 59. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado.
85, concorrência, contrato, termo de aditamento, termo de recebimento provisório e definitivo, Prefeitura de Taubaté, Impasa Engenharia, construção de ginásio e piscina. Economia e chefia pela regularidade, jurídica e SDG pela irregularidade. Embora tudo tenha se realizado efetivamente, já termos recebimento provisório e definitivo expedidos, a matéria não pode ser tida como regular, porque não há confiabilidade na pesquisa de preços e o objeto, inclusive, começou definido numa determinada escola e acabou sendo feito em outra, que tinha as mesmas características, a mesma configuração, mas nenhuma explicação mais plausível para isso foi apresentada. Eu voto pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. Voto. 86, Prefeitura de Ilha Solteira, com Vega Distribuidora de Petróleo, fornecimento de combustíveis, pregão presencial, contrato, termo aditivo. Justificativas apresentadas, assessoria e chefia pela regularidade, SDG pela regularidade da licitação e do contrato, porém pela irregularidade do primeiro termo. Eu vou acompanhar SDG, já que na situação do caso em tela, não se configurou a periodicidade anual, que é pressuposto para a realização do reajuste. O acréscimo se efetivou menos de 2 meses depois da data da assinatura do contrato e não estamos diante de hipótese de reequilíbrio prevista na linha D do inciso 2º do artigo 65. Voto pela regularidade da licitação e do contrato, porém pela irregularidade do primeiro termo, com multa de 160 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. 87, inexigibilidade de licitação, Prefeitura de Barueri, com Keops, Indústria Gráfica, aquisição de coleção de livros de inglês. Coleção Little Star. Justificativas apresentadas. A instrução é pela regularidade. E eu discordo da instrução, senhores conselheiros. Não houve motivação técnica amparada em estudos conclusivos que definisse adequadamente as razões da escolha do fornecedor, bem como inexiste demonstração segura a respeito da compatibilidade com o preço praticado. Voto pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 88, concessão de serviço de transporte coletivo, Prefeitura de Mogi-mirim com Viação Santa Cruz S.A., concorrência e contrato. Justificativas apresentadas. A instrução é convergente no sentido da irregularidade. Aqui nós temos a aplicação como critério de outorga da concessão, o de melhor técnica, matéria já recorrentemente reprovada por esta Corte para serviço de transporte coletivo urbano, seja em que forma for. Essas exigências formuladas não demonstram nenhum diferencial ou destaque nas aptidões técnicas das licitantes para desempenho de atividade. Não é atividade intelectual própria para esse tipo de avaliação. E eu aproveito a oportunidade para reiterar uma questão que também é recorrentemente objeto de defesa. Não, o tribunal, então, não quer que o município apresente um serviço de qualidade para a sua população. Você não é nada disso. O serviço de qualidade ele pode ser obtido a partir das exigências que têm que ser minimamente cumpridas por quem se habilitar e apresentar um critério voltado à tarifa, ao preço, à outorga, qualquer critério de caráter financeiro definido a partir de estudos preliminares. Isso não significa que o tribunal está condenando o município a ter um serviço de má qualidade. Ele pode ser de melhor qualidade do mundo, ter as especificações técnicas mais modernas. Só que isto tem que ser descrito para quem se interessar, adequar o seu preço a essa descrição, a esses fornecimentos. Vossa Excelência, deseja uma parte? Pois não. Parte, senhor relator, senhor presidente, senhor procurador, esse caso de Mogi-mirim, veja bem, uma empresa... No final foi uma só. No final, uma empresa apenas, sendo que o valor, como Vossa Excelência bem relatou, 87 milhões 336 mil
942,30 centavos. Será que só havia uma empresa em condições desse montante, com essa importância financeira, para prestar um bom serviço? Isso é que demonstra que, seguramente, o critério de avaliação técnica foi um critério equivocado. Exatamente. Que conduziu a um resultado dessa natureza. Então, eu queria comentar a Vossa Excelência, porque eu li o voto, li o estudo de Vossa Excelência, e acho que, muitas vezes, volto a repetir, como o voto anterior, dado pela conselheira Cristiana, os erros se sucedem, semelhantes, e sempre a mesma argumentação. Mas por que não? Vou oferecer o melhor, de qualidade. Sim, é para fazer de qualidade. Mas uma licitação desse montante, será que não ia ocorrer dezenas de licitantes? Enfim, quero cumprimentar e voto, evidentemente, com o relator. A minha conclusão, portanto, é pela irregularidade com multa de 500 UFESPs. Em discussão, votação, aprovado. 89, Fundação de Apoio à Faculdade de Medicina de Marília contratou Verocheck, prestação de serviço de fornecimento e distribuição de cartão magnético, a partir de pregão presencial. Foram apresentadas justificativas e a instrução é pela irregularidade. Eu compartilho integralmente dessas conclusões. A Fundação de Apoio à Faculdade de Marília, ela quer se valer dessa condição para escapar da incidência de cumprimento da 8666. Mas ela escapará naquilo que tiver ligado à atividade fim dela, né? Isso é nitidamente instrumental. Atividade e meio, ela está sujeita a 8666. Igualmente, súmula 24 e súmula 17 desrespeitadas, voto pela irregularidade, multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. 90, dispensa de licitação com base no 8 do 24, Prefeitura de Itapiraí com a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, tickets de alimentação. Instrução também aqui convergente pela irregularidade, também matéria recorrente, dispensa de licitação para ticket. Eu julgo irregular a dispensa de licitação e o contrato, aplico multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação, aprovado. 91 a 93, em conjunto com relatórios e votos individualizados, senhora presidente. Perfeitamente. São as prestações de contas apresentadas por entidades que receberam recursos das prefeituras de Cabreúva, Ilha Solteira e Mococa. Com a instrução, os meus votos aprovam. Só queria me integrar no pedido no item 92. Com impedimento do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho no item 92. Em discussão, o item 91 e 93, também em votação, aprovado. E também o item 92, acompanho Vossa Excelência. Pois não, muito obrigado. Item 94, prestação de contas de 2011, recurso da Prefeitura de Ubatuba para a APM da Escola Maria das Dores Carpinetti. Também uma questão recorrente. Estamos aqui propondo que se determine a Prefeitura que reformule a questão de repasses às APMs. Não é? A prestação de contas é irregular, ela é correta. O recurso foi utilizado para a finalidade estabelecida no convênio, com o detalhe que o convênio não poderia estabelecer essa finalidade. Mas como se trata de prestação de contas, eu proponho a aprovação com essa determinação à Prefeitura que reveja o critério concessivo para as associações de pais e mestres. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Prefeitura de São Bernardo repassou recursos em 2012 ao Ministério de Ação Social da Igreja Batista Manancial, objetivo de programas de atendimento infantil. Esse atendimento era feito na sede da igreja. Aí está perturbando os trabalhos normais da igreja. Eles alugaram outro prédio e jogaram em cima da prestação de contas. Como bem apontou o Ministério Público de Contas, essa parte foge ao objeto. Não é? Então, eu aprovo a parte incontroversa de R$ 241.269, mas julgo irregular o repasse de R$ 20.000, condeno a devolução, suspendo para novos recebimentos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Prefeitura de Natividade da Serra, recursos repassados em 2011 à Sociedade Amigos de Natividade da Serra. Não houve
prestação de contas efetiva, julgo irregular, condeno a devolução, suspendo para novos recebimentos, multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação, aprovado. Prefeitura de Guarulhos, prestação de contas, recursos para o Núcleo Cultural e Educacional Jubilar. A própria municipalidade emitiu parecer conclusivo desfavorável, julgo irregular a prestação de contas, condeno a devolução, suspendo para novos recebimentos, autos ao Ministério Público. Em discussão, votação, aprovado. 98 e 99, senhora presidente, com relatórios e votos individualizados. Contas das câmaras municipais de São João do Paudalho 2012 e Guaratinguetá 2011. Cumpridos os aspectos legais e constitucionais, com a instrução, voto pela regularidade com as determinações cabíveis. Em discussão, em votação, aprovado. No item 100, a pedido de vista do eminente conselheiro Dimas Ramalho, porém, eu informo a Vossa Excelência, eminente revisor, bem como a Vossa Excelência, senhora presidente, que hoje, pouco antes da sessão, aportou em meu gabinete uma petição em que o interessado nessas contas comprova recolhimento que indica como integral da parcela remanescente. Então, eu retiro, se Vossa Excelência estiver de acordo, eu retiro de pauta, retornando ao gabinete para apreciação desta matéria. Retirado de pauta, então, o item 100, com retorno ao gabinete do conselheiro relator. Item 101, recurso ordinário interposto pelo prefeito de São Sebastião contra a sentença que determinou encaminhamento de peças do processo ao Ministério Público por descumprimento de decisão exarada por este tribunal. A instrução é pelo desprovimento, conheço do recurso. Em discussão, conhecido. Na verdade, a Prefeitura de São Sebastião, pelo seu prefeito, instaurou a sindicância e a sindicância concluiu que a decisão do tribunal estava errada, no que o prefeito concordou. Nego o provimento. Em discussão, votação, aprovado o voto. 102, também foi imposta a multa ao senhor prefeito de Mojimirim, porque deixou de tomar providências quando de julgamento de irregularidade pelo tribunal. A instrução é pelo não provimento do recurso, que eu conheço. Em discussão, conhecido. Aqui, a sindicância foi instaurada só depois da publicação da sentença que impôs a multa, né? E ela também retomou uma intensa discussão sobre o conteúdo da nossa decisão. Nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado o voto. 103, recurso ordinário do prefeito de Rifaina contra a sentença que negou o registro de admissões por tempo determinado para a função de serviços gerais, a frente de trabalho, e impôs multa ao responsável. Assessoria da TJ pelo improvimento, chefia SDG pelo provimento. Conheça em preliminar. Em discussão, conhecido. O recurso comprovou que as admissões foram realmente para atender situação emergencial, houve fortes chuvas naquela região, prejuízos à população e a frente de trabalho foi necessária. Teve processo seletivo, sem nenhum problema, e foram rescindidas as contratações ainda dentro do prazo estabelecido. Eu dou provimento. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 104. O ex-prefeito e o ex-vice-prefeito de Martinópolis recolhem de decisão que julgou irregulares dispêndios com seguro de vida, extensivo a seus familiares. Condenou a devolução, R$ 14.831. Instrução é pelo desprovimento, conheça em preliminar. Em discussão, conhecido. Primeiro que nós temos um entendimento pacífico aqui que seguro de vida em grupo para servidores públicos é admissível quando restrito à cobertura de acidentes ocorridos em serviço, né? Então, um seguro amplo, geral e restrito não é admitido. Agora, incluir na cobertura os parentes, por mais que se goste dos parentes, não dá, né? Eu nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Recurso ordinário, ex-prefeito do Jaú, negativa de registro de admissão de pessoal para várias funções de professor. A instrução é pelo não provimento, conheço em preliminar. Em discussão, conhecido. Aqui nós temos a atribuição de pontos, prefeito classificatório, para quem demonstrasse tempo de serviço público municipal. A SDG até
Tem uma lembrança bastante interessante. Quer fazer isso? Então, qualquer experiência anterior de magistério, não só para a Prefeitura de Jaú, né? Nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado o voto. 106, recurso ordinário do prefeito de Alvinlândia contra a sentença que negou o registro de admissões de nutricionista encarregado de serviços esportivos. Aplicou multa. TJ pelo não provimento, SDG pelo provimento. Conheço em preliminar. Em discussão, conhecido. Aqui eu não vou dar provimento, senhores conselheiros, porque existiam vagas efetivas no quadro pessoal da prefeitura. Por que recorrer à contratação precária para atividades que são permanentes do serviço público? Tinha vaga, então acho que a matéria não comporta provimento. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Por fim, o 107, recurso ordinário interposto contra a sentença que aplicou multa de 300 UFESPs, porque não foram informadas providências a esta corte pelo prefeito de Serra Negra quando do julgamento das contas da empresa municipal de habitação local, exercício 2008. Aqui há convergência no sentido do provimento, e eu conheço em preliminar. Em discussão, conhecido. Efetivamente, o caso é de provimento. O prefeito tomou as providências, inclusive remeteu para a Câmara Municipal e acabou por sancionar a lei que dissolveu e liquidou a empresa de habitação, consideradas as irregularidades constatadas. Ele cometeu realmente a falha de não informar o tribunal a esse respeito. Mas as providências foram anteriores à imposição da multa e tempestivas. A não comunicação me parece superável, eu voto pelo provimento. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para os itens 108 a 139, a palavra é do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. 108, senhora presidente, termos aditivos do 1º ao 5º ao contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Jandira e a empresa Locavargem Limitada, que tem por objeto a prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final de resíduo sólido. Trata-se do objeto de prestação de serviço de caráter continuado, previsto no inciso 2º do artigo 57 da Lei de Licitações, o que permite a sua prorrogação por até 60 meses. Logo, os termos de aditamento e análise não ofenderam quanto aos prazos ou dispositivo legal que rege a matéria. Voto pela regularidade do 1º ao 5º termos aditivos do contrato. Em discussão, em votação, aprovado. Item 109, termos aditivos e de re-ratificação ao contrato firmado entre a Prefeitura de Leme e a empresa SP Alimentação e Serviços, visando a prorrogação do prazo de prestação de serviços de preparo e distribuição de refeições para atendimento dos programas municipais de alimentação e aplicação de reajuste de equilíbrio financeiro, e a imputação à contratada da obrigação de atender a resolução 39 do CDFNDE. Mesmo depois das oportunidades que esse tribunal deu à Prefeitura de Leme para que pudesse justificar o percentual crescido, nada de substancial foi apresentado. Na verdade, o Executivo limitou-se a alegar reiteradamente que as modificações decorreram da necessidade de adequação às exigências da Resolução 38 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, sem apresentar, contudo, prova da pertinência do aumento levado a efeito. Irregular, portanto, o terceiro termo aditivo, encontrando-se os posteriores contaminados pelas circunstâncias que antecederam suas assinaturas. Ante o exposto, eu voto no sentido da regularidade dos termos aditivos 71/2008 e 17/2009 e pela irregularidade dos aditamentos 061/2010, 149/2010 e 077/2011, bem como do termo de ratificação 191/2010. Voto ainda pela aplicação de multa equivalente a 200 UFESPs ao senhor Wagner Ricardo Antunes Filho, prefeito municipal à época. E, por fim, requeiro que cópia da decisão seja encaminhada ao Ministério Público para as providências cabíveis. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 110, em exame
primeiro ao oitavo termos aditivos ao contrato firmado entre a Prefeitura de Ubatuba e a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano, Endurbe, objetivando, em síntese, prorrogar o prazo de prestação de serviço de limpeza e manutenção urbana, alterar a cláusula contratual de reajuste e reajustar os preços pactuados, bem como suprimir e crescer quantitativos com consequente reflexo nos valores praticados. Voto no sentido da regularidade do primeiro ao sétimo termos aditivos e pela irregularidade do oitavo termo aditivo, eis que, conforme isso previsto no contrato, o reajuste aplicado deveria ter sido 6,5% e não 9,4%, como ocorreu. Voto ainda pela aplicação de multa equivalente a 207 para o senhor Eduardo Souza César, prefeito municipal à época. É meu voto. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, termo aditivo ao contrato celebrado entre a Prefeitura de Ribeirão Preto e a Empresa Leão Ambiental Limitada para execução do serviço de coleta de lixo domiciliar, varrição, corte de grama, pintura, lavagem de guias e serviço de saneamento. Conforme voto disponibilizado previamente, as justificativas invocadas pelo Executivo, consistente na dificuldade de adequação à nova regra pertinente à política de saneamento básico, não são passíveis de acatamento. Além disso, a escolha pelo pregão, procedimento notoriamente mais sério que os demais e destinado à aquisição de bens e serviços comuns, por si só afasta a tese aventada pela origem, no sentido que a demora do lançamento da nova licitação e, consequentemente, a necessidade de celebrar o presente aditamento decorreria da complexidade do objeto. Voto pela irregularidade do primeiro termo de retificação, termo de transferência e aplico multa de 200 UFESP aos responsáveis. 111 pela irregularidade com multa de 200 UFESP. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 111, trata-se do contrato da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra e a empresa Sol Soft Delivery Limitada, objetivando a aquisição de sistema educacional para o ensino fundamental. Em exame, termos de prorrogação, termos aditivos e termos de modificação. No caso, constataram-se irregulares e justificados acréscimos previstos nos termos aditivos, pois a administração prorrogou sucessivamente a vigência contratual, sempre acrescendo percentuais significativamente acima dos 25%, deixando com isso de obter a vantagem decorrente da economia de escala. Embora o sétimo termo aditivo tenha reduzido em quantitativos, encontra-se maculado pelos instrumentos precedentes, por força do princípio da assessoriedade. Voto pela irregularidade de todos os termos e voto ainda pela aplicação de multa ao senhor Jorge José da Costa, no valor correspondente a 500 UFESPs. O item 112 está em discussão, em votação, aprovado. O item 113 a 115, recebi hoje documentos e também memoriais. Peço retirada da pauta com reclusão automática. Perfeitamente, regimental. Item 116 e 117, peço permissão para relatar em conjunto. Perfeitamente. Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cotia e a empresa Aviação Danúbio Azul Limitada, visando a concessão de serviço público de transporte coletivo urbano. Conforme o voto disponibilizado, observe que as informações constantes nos autos revelam que não restou caracterizada situação emergencial para contratação direta, o que impede a aprovação da matéria. Voto, portanto, pela irregularidade dos atos de dispensa de licitação e dos respectivos contratos, e pela aplicação de multa equivalente a 500 UFESPs ao senhor Joaquim Horácio Peduzzi Neto, então chefe do Executivo Municipal de Cotia. É meu voto. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. Agora, em 118, exame de concorrência pública e contrato celebrado entre a Companhia de Serviços de Água e Esgotos Resíduos de Guaratinguetá, SAEG, e a empresa Vale Soluções Ambientais Limitada, visando a prestação de serviços de coleta, operação, de transferência de transporte e destinação de resíduos urbanos. Algumas impropriedades não foram sanadas, especialmente no que se refere a falhas na pesquisa de preços, com empresas não habilitadas ao exercício da atividade de coleta de resíduo sólido. Ressalto que a atividade de coleta e transporte representa a parcela substancial do contrato de exame, 49% do valor total ajustado. Sendo assim,
injustificável que a mesma fosse cotada junto à empresa que sequer possibilitação para sua execução. Além disso, a presença do mesmo proprietário na composição societária de duas empresas que forneceram orçamento para a SAEG é outro fato que demonstra a precariedade dos orçamentos prévios estimativos realizados reforçando o juízo regular da matéria. Duas empresas com o mesmo proprietário ofereceram o serviço, os preços. Evidentemente que ou falta cuidado, ou pensa que o tribunal não vai observar esse cuidado. Não é o que aconteceu. Dessa forma, eu voto no sentido da irregularidade da matéria, aplico multa individual equivalente a 300 UFESP aos senhores André Luiz de Paula Marques, diretor-presidente, Carlos Alexandre de Freitas Ribeiro, e, por fim, diante da gravidade, as ocorrências registradas deverão ser levadas ao conhecimento do Ministério Público do Estado de São Paulo para adoção de medidas que entender cabíveis. É meu voto, presidente. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, pregão presencial celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra e a empresa Nosso Posto São Lourenço Limitada, visando o fornecimento de combustível. Também em análise do termo aditivo. A origem trouxe esclarecimentos, mas não são suficientes para ele a totalidade das falhas. Não foi juntada aos autos nenhuma prova da alegada consulta realizada junto ao estabelecimento da região. E também não foram juntados aos autos cópias de contratos anteriores para que se possa verificar a compatibilidade dos valores orçados e pactuados com os praticados no mercado. O termo aditivo 1 de 2010 encontra-se contaminado pelo vício constatado no ajuste principal. Importante destacar ainda que a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra já teve outra licitação e contrato afirmado com o Nosso Posto São Lourenço e com o mesmo objeto julgados irregulares por essa Corte. Diante disso, eu voto pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa de 160 UFESPs ao senhor Léner do Nascimento Ribeiro, prefeito municipal à época. É meu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, item 120, Prefeitura de Barueri e a empresa TR Tecnologia para implantação do projeto Cartão Barueri. Inicialmente, aponto que foi indevida a utilização da técnica e preço no caso em tela, pois o objeto licitado demonstra claramente que a contratação não tem por escopo desenvolver um sistema a ser produzido unicamente para a administração, abrangendo, sim, a obtenção de licença de uso de software já existentes, a serem tão somente customizados e parametrizados, de forma que suas aplicações sejam adaptadas a demandas específicas. Além disso, que é grave também, o objeto aglutina serviços de natureza distinta, como fornecimento de software customizado, confecção de cartão Barueri, provimento de infraestrutura de rede lógica elétrica necessária e disponibilização também de imobiliário e equipamento. Voto pela irregularidade do pregão e do contrato, com aplicação de multa de 300 do FESP ao senhor Luciano José Barreiros, então secretário municipal de Barueri. É meu voto. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, pregão presencial e constante e consequente contrato entre a Sanasa, Campinas e Lotus, serviços técnicos, com vista à apresentação de serviço de leitura e hidrômetro de água e esgoto. Considera-se alguns pontos que restringir a concorrência, como demonstração técnica em data e horário único, a exigência de atestado único, a exigências excessivas de certidões de regularidade fiscal, certidão negativa de débito salarial e certidão de negativa de infrações trabalhistas, que é razoável que se peça até para conhecer a empresa, mas não pode servir para eliminar outras empresas. A ausência de custo unitário dos serviços. Dessa forma, eu voto pela irregularidade do pregão, do contrato e das despesas decorrentes. Voto ainda pela aplicação de multa ao senhor Luiz Augusto Castellon de Aquino, diretor-presidente à época, multa no valor equivalente a 300 FESPs, e requeiro que encaminhe esse cópia integral deste feito à primeira vara da Fazenda Pública da comarca de Campinas. É meu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 22, tomada de preço decorrente do contrato firmado da Prefeitura de Barretos, a empresa Nogueira Benedetti Construção e Pavimentação, para execução de serviços de pavimentação asfáltica. Consta nos autos a informação de que a planilha orçamentária foi calculada com o valor do BDI
igual a zero. Ao não incluir o BDI, quando do orçamento básico, a origem deixou de apurar a efetiva realidade do mercado, tendo em vista que tal índice inclui as despesas indiretas, despesas financeiras, tributos comerciais e a lucratividade que compõe o preço final do produto adquirido. Portanto, não existe um real parâmetro de preço para verificar a aceitabilidade do valor contratado. A pesquisa de preço é prévia à realização de sessão licitatória, não podendo ser utilizada como parâmetro de aceitabilidade a média dos preços apresentados pelas próprias licitantes. É claro, a licitante apresenta os preços, fala, essa é a média do mercado. A prefeitura não pode aceitar. Aliás, o tribunal tem orientado e falado muito sobre isso. Portanto, ausente na licitação e análise os parâmetros de preço aceitável, que maculou, consequentemente, todo o procedimento. O voto pela irregularidade do processo licitatório, contrato, e aplico multa de R$200 aos responsáveis. É meu voto. Em discussão, o item 122, em votação, aprovado. Agora, senhora presidente, item 123, concorrência decorrente do contrato da Prefeitura de Luisiânia e a empresa RB Engenharia e Construções com vista à execução de obras. A municipalidade não justificou a totalidade dos apontamentos efetuados pelos órgãos instrutivos dessa casa. Ainda, nada foi justificado pela origem em relação à ausência de detalhamento da composição do custo unitário do objeto. Acrescente-se em propriedade anteriormente destacada a ausência de publicação do edital em jornal de grande circulação, em desacordo com o artigo 21, terceiro da Lei Federal 8666 e ao princípio da publicidade. O voto pela irregularidade da concorrência do contrato, o voto ainda pela aplicação de multa equivalente do CEPS ao senhor Rogério Servini Barreto, prefeito municipal à época. É meu voto, presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, item 124, contrato da Prefeitura de Paranapanema, transportadora Lira Limitada, objetivando a prestação do serviço de transporte escolar, com monitor em rotas diurnas e noturnas. A origem apresentou suas razões, mas falhas graves permanecem ainda e macula o procedimento. Falta de previsão do recurso orçamentário, orçamento inconsistente, falta de publicação do ato, entre outros. A situação se agrava, porque, mais uma vez aqui, apenas uma empresa, só uma, participou da licitação. Uma licitação no valor de R$ 3.783.076 reais. É impossível que a Prefeitura Municipal de Estância de Paranapanema não tenha recebido nenhuma empresa interessada nesse contrato. Diante disso, voto pela irregularidade da concorrência do contrato, voto pela aplicação de multa de 1.000 UFESPs ao senhor Juanes Cornelis Van Melis, então prefeito de Paranapanema. É meu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, 125, concorrência e contrato da Prefeitura de Guarulhos, a empresa Vial Engenharia, visando a prestação de serviço de engenharia civil em passeios públicos. Aponta-se a inobservância do prazo estabelecido no artigo 109 do inciso 1º da Lei 8666, de 93. Ocorrência que não foi esclarecida pela origem, não obstante tivesse sido intimada a mostrar suas razões. O que macula, bonito esse termo, né, doutor Mendes? Macula o procedimento, já que não comprovada a intimação de todas as licitantes quanto ao resultado da sessão de julgamento das propostas. Voto pela irregularidade da concorrência pública do contrato e ainda determina a multa de R$200 para a senhora Tílio André Pereira. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Itens 126 a 128 da pauta, senhora presidente, peço permissão para relatar em conjunto. Perfeitamente. Entre o Instituto Municipal de Assistência de Saúde de São Bernardo do Campo, IMASF, e a empresa Greenline Sistema de Saúde Limitada, objetivando a gestão e prestação de serviços médicos hospitalares e também, em análise, representações. Entre outras falas apontadas no voto disponibilizei, não consta dos autos o orçamento prévio do valor estimativo do objeto pretendido por meio da devida pesquisa de preço do mercado. É sempre aquela questão. Faz o preço, mas não faz a pesquisa. Imprescindível a escolha da modalidade certa e correta da licitação, que não foi o caso. Em relação a representações, procede a impugnação
a respeito da exigência de certidão negativa de débitos previdenciários. Eu voto pela irregularidade da concorrência do contrato, pela procedência parcial da representação obrigada e pela improcedência da representação obrigada no TC 030116. O voto ainda pela aplicação de multa de 500 UFESPs ao senhor Ovídio Prieto Fernandes, então diretor superintendente do IMASF. É meu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, Prefeitura de Lençóis Paulista, o item 129, prestação de conta e repasse público originário de convênio entre a Prefeitura, Concessão Rural de Lençóis Paulista e a Liga Lençoense de Futebol Amador. Os recursos financeiros, nesse caso, e os gastos foram efetivados, demonstrados documentalmente, e não foram constatados qualquer dano erário de finalidade. Então, voto pela regularidade da prestação de contas apresentada, com a consequente quitação dos responsáveis legais. Meu voto. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, peço para relatar os itens 130 a 132 da pauta. Perfeitamente. Trata-se da Câmara Municipal de Marinópolis, Boituva e Ariranha. Conforme voto disponibilizado, foram atendidos pressupostos legais, motivo pelo qual voto pela regularidade das contas de Marinópolis e pela regularidade com ressalva de Boituva e Ariranha. É meu voto, presidente. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Em apreciação, contas anuais do 133, das contas do exercício 2004, de Indaiatuba. Destaque inicialmente que, após a anulação da decisão da Colém da primeira Câmara, os autos retornaram ao juiz de primeira instância para nova análise e julgamento das contas anuais de 2004 da Câmara Municipal de Indaiatuba, ocasião em que foi dada abundante oportunidade de defesa ao responsável em estrito atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Conforme o voto disponibilizado, houve pagamento ao maior aos agentes políticos e pagamento pelo comparecimento de sessões e sessões extraordinárias, fora do período de recesso parlamentar. Não obstante as oportunidades de defesa concedidas, o então responsável legislativo não efetuou o ressarcimento das importâncias impugnadas à ordem municipal. Portanto, eu voto pela irregularidade das contas municipais de Indaiatuba, condenando o senhor João Martini Neto, responsável pelas contas, e que ordenou os dispêndios impugnados, a devolver aos cofres públicos, com os acréscimos legais, a importância de R$ 573.301,22. E também requeiro que cópia dessa decisão seja encaminhado ao Ministério da de São Paulo para entender cabíveis. É meu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Itens 134 e 135 da pauta, senhora presidente, eu gostaria de relatar em conjunto. Perfeitamente. Agravos interpostos pelos senhores Carlos Roberto da Costa, presidente da Câmara de Porangaba, no exercício de 2013, e por Joaquim Cruz, da Cruz Júnior, prefeito do município de Nazaré Paulista, durante o exercício de 2013. Pleiteio ambos a reconsideração da multa de 155 FESPs. Em preliminar, os pressupostos das unidades estão atendidos, e eu conheço do recurso. Em discussão, conhecidos. No mérito, as razões são insuficientes para reverter as boas decisões proferidas. Com efeito, não foram adicionados elementos que pudessem dar suporte à eventual reversão das multas impostas. Ante exposto, voto pelo não provimento dos agravos. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, 136, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, embargo de declaração, em face da decisão da primeira Câmara que julgou irregulares de concorrência e contrato entre aquela autarquia e a empresa com os bens, construção e comércio. Restando satisfeitos os requisitos previstos pelo artigo 106 e 107 da Lei Complementar 709, com isso os embargos de declaração opostos. Com isso, dos embargos. Em discussão, conhecido. No mérito, rejeito, pois o voto exarado não tem contrariedade, obscuridade, não é omisso, para justificar o inconformismo dos embargantes. É meu voto. Em discussão, em votação, aprovado. Item 137, requeiro retirado, voltando no gabinete. Perfeitamente. Item 138, exame de recurso ordinário, interposto em face da sentença que julgou irregular a tomada de preço e contrato firmado pela Prefeitura de Guarujá e a empresa agrícola comercial construtora Monte Azul Limitada. Em preliminar, conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, não prosperam os argumentos das razões de apelo.
eis que não restou tecnicamente justificada a fixação de data e horário únicos para a realização da visita técnica. Portanto, no mérito, eu não dou provimento ao recurso ordinário. Em discussão e votação, aprovado. Agora, senhora presidente, por fim, o item 139, recurso ordinário da decisão que julgou irregular de admissão de pessoal por tempo determinado, efetivado no exercício de 2007, prefeitura de Suzano. Em preliminar, os pressupostos da admissibilidade estão presentes, por isso eu conheço o recurso. Em discussão, conhecido. Quanto ao mérito, as razões recursais não procedem. As argumentações trazidas fazem generalizações e repetem argumentos já utilizados na sentença que a origem desse momento deseja ver reformada. E, no mesmo sentido, o posicionamento do âmbito dos órgãos técnicos dessa Corte, eu nego o provimento do recurso. É meu voto. Em discussão, em votação, aprovado. Concluída a ordem do dia, eu consulto ao senhor procurador do Ministério Público de Contas se Vossa Excelência deseja requerer ciência específica de qualquer um dos processos apreciados na pauta do dia. Não, Excelência, obrigado. Então, concluída a ordem do dia, eu declaro encerrada a terceira sessão da primeira Câmara. Boa tarde a todos.